E rapaziada, vamos começar falando do resultado mais diferente, né, cara? Todo mundo esperava o Vasco nessa final aí, junto com o Flamengo no Carioca. E, cara, depois de muita confusão, onde ia ser o jogo de volta da semifinal, primeiro falaram que ia ser no Raulino, o Vasco pediu, a dupla Fla-Flu não respondeu, governador entrando na parada, Vasco vai a Ferg, mano, acabou conseguiram botar o jogo no Maracanã, mas mesmo assim não deu. 1 a 0 Nova Iguaçu e tá na final com o Flamengo. Cara, foi um jogo, pra quem assistiu, regado a clima tenso, né? A torcida do Vasco perdeu a paciência, xingou todo mundo, diga-se de passagem aí. Cara, é revoltante, né? Revolta o torcedor, porque é aquilo, você mobiliza, faz um esforço pra querer encher o estádio, querer levar o jogo pra um estádio maior. Óbvio que o Vasco também tava querendo isso, né? Agora, apesar da boa fase do Nova Iguaçu, né? Diga-se de passagem aí, o Nova Iguaçu tá fazendo uma bela campanha no Campeonato Carioca, tem que respeitar esse lado também. Agora, o Vasco foi incompetente em tentar fazer isso, né, conseguir se impor em relação ao Nova Iguaçu, tanto no primeiro quanto nesse jogo de ontem. Então, assim, tá arcando com o que foi jogado dentro de campo, né? Cara, eu acho que no fim das contas, tipo, o Nova Iguaçu merece jogar, passar, né? É, O primeiro jogo é muito desigual. O primeiro jogo é jogo pra, cara, no mínimo 3 a 1 pro Nova Iguaçu. Ontem o Vasco até tem mais a bola, tipo, mas o Nova Iguaçu ainda tem as chances mais perigosas. Cara, é muito, tipo, organizado o time do Nova Iguaçu. E o Flamengo, se entrar com a guarda baixa, cara, pode dar trabalho, entendeu? né? Mas a É o realidade jogo. é a seguinte: gol do Bill, que é ex-jogador do Flamengo até, ele é da base do Flamengo. Ontem eu vi um negócio, né, que foi ele que deu o cruzamento para Arrascaeta na final da Taça Rio de 2019. Aí o Arrascaeta faz de cabeça, tal, leva pros pênaltis e o Flamengo vence. Ele aí, algoz do Vasco, faz mais um. E, cara, o Ramon Dias puxou a responsabilidade para ele não tá queimando os jogadores e falou que a culpa é inteiramente dele, pelo Vasco ter sido eliminado. Esse discurso do Ramon é muito aquilo, né, que a gente já conhece. Pro treinador é muito sensato ele falar isso. Não sensato, mas assim, ele passa uma impressão de que ele não foge à luta, né? Que ele é homem o suficiente para assumir um erro e também defende o elenco de alguma forma, né? Eu enxergo muito por esse lado. Acho que ele tem parcela de culpa sim, mas os jogadores também têm, né? Então, Eu assim, acho e que é ele mais mesmo pra sabe proteger disso. o elenco, né? Mais pra proteger o Com elenco que qualquer certeza. coisa. Então, é Com porque, certeza. tipo, ele mal ou bem, ele tem um, um mérito, né? Um crédito com a torcida do Vasco. Porque ele salvou o Vasco do rebaixamento no passado. Por mais que tenha Sim. caído um pouco o nível no final do campeonato, se salva na Bacia das Almas, Uhum. cara, a torcida do Vasco, num todo adora ele, né? Pois é, então. Muito por isso. Que ele assume essa culpa também, porque ele tem esse crédito para poder ser, vamos dizer assim, atacado, né, de alguma forma. Então, ele usa esse crédito, acho que muito também para proteger o elenco, obviamente, e também para passar essa imagem de líder, de eu assumo o erro, eu assumo a culpa, e vamos mudar isso, e proteger o elenco. Ah, Bom, galera, vamos falar agora sobre um episódio aí que marcou esse Campeonato Carioca também, né, no final de semana, que foi o Fla-Flu. Um Fla-Flu tenso e tudo mais, porém terminou 0 a 0 e dessa forma o Flamengo avançou aí a final, que, né, como a gente antecipou aqui, vai no jogo contra o Nova Iguaçu se classificou e a final do Campeonato Carioca é Flamengo e Nova Iguaçu. Laranja Mecânica vai enfrentar o Flamengo do Adenor, que não toma gol, nem fez contra o Fluminense, mas também não tomou. E aí? cara, no final das contas 0 a 0 todo mundo achou que. Cara, tava até uma expectativa. Pô, o Flamengo vai passar o carro no Fluminense, que já, porra, já foi muito melhor no primeiro jogo. 2 a 0 ficou barato. E o Fluminense sem Felipe Melo, sem Cano, sem Ganso. O Diniz inventou o Marquinhos na lateral direita. O cara é ponta esquerda, enfim. O Martinelli começou o jogo na zaga. Cara, mas acaba 0 a 0. Foi um jogo até bem igual, né? Tipo, você tem Sim. aquele lance muito polêmico de gol do Flamengo que pegaram falta lá no início, em cima do Keno, né? Do Luiz Araújo, dando muita polêmica, todo mundo comparando muito com o gol do Botafogo contra o Bragantino, que também rolou uma mão assim. E como a arbitragem era da Comebol, né? Libertadores, não foi marcada a falta e aqui foi, então tá dando o que falar. Mas assim, acho que no final o Flamengo merece passar, né, cara? O Flamengo cozinhou um jogo. Na hora que ele viu que, pô, não tá tão fácil aqui, vamos cozinhar um pouquinho o jogo. Passou, Foi. 0 a 0 com mérito, tá na final. Acho que o Flamengo estava muito nesse objetivo, assim, de conseguir fazer um gol, mas não era prioridade,
Até porque o Flamengo tinha vantagem de um possível empate, então o Fluminense teria que fazer 3 gols de diferença para poder se classificar. Então, assim, não é uma missão fácil fazer um gol no Flamengo do Tite, que dirá 3, né? Então acho que o Flamengo estava se concentrando em manter essa defesa sólida e, conforme for no decorrer do jogo, fazer um gol. No final do jogo, acho que vale até ressaltar que o Tite preferiu, pode-se falar assim, até uma retranca, né? De certa forma, porque ele colocou mais meio-campos, ele reforçou, ele tirou o De La Cruz, que já tinha também tomado um cartão amarelo, o Bulgar também, né? Colocou o Vitor Hugo, colocou o garoto Igor Jesus, tirou, abriu mão de um atacante e quando colocou o Bruno Henrique, né? Ele colocou o Bruno Henrique em campo, saiu o Pedro e não entrou o Gabigol. E aí as pessoas até perguntaram ao Tite qual foi a intenção dele de ter aberto mão do Pedro e não ter colocado o Gabigol no centroavante. Cara, ele tava. A explicação do Tite era de que o Bruno Henrique poderia atacar mais os espaços que a defesa do Fluminense teria. E, cara, a gente sabe muito bem que o Bruno Henrique num contra-ataque é o Bruno Henrique, né? Na hora do vamos ver ali, no 1 contra 1, 2 contra 1, ele dá um tapa na frente, eu quero ver pegar. Então acho que o Tite tava pensando muito dessa forma. E no final, cara, botou o regulamento debaixo do braço, foi cozinhando o jogo, cozinhando e pronto. O empate foi necessário e vitorioso, vamos dizer assim, pro Flamengo. E as duas informações sobre o jogo é que o Rossi quebrou o recorde do Cantarelli lá da década de 70 e agora é o goleiro que fica mais tempo sem sofrer gols em sequência, né? 90 e 60 minutos pro Rossi sem sofrer gol, que na minha opinião o mérito acaba sendo muito mais do Tite que do Rossi, né? Pô, o cara monta um sistema defensivo bizarro, o Fluminense não deu um chute a gol nos dois jogos juntos contra o Flamengo. Um chute em direção ao gol. Isso tem que ser valorizado. E a segunda informação que é do Vene Casagrande, cara, o Vene falou que o Varela teve febre antes do jogo, tipo, ele jogou no sacrifício. Pra mim isso indica duas coisas. Um, o Wesley não tá com tanta moral assim. E dois, cara, foi uma recuperação do Varela desde a chegada do Tite. Ele tá não um lateral excepcional, mas ele tá bem correto nos últimos jogos. O Varela eu confesso que ele não é um jogador que me agrada muito, ele tem características que eu acho, assim, eu acho que o lateral por si só é uma posição difícil de se jogar, pra mim é a mais difícil de campo, que envolve múltiplas qualidades que você precisa ter, além do aspecto físico, né? Eu acho que ele peca muito em boa parte deles. Mas tem que defender essa campanha dele também. Ele está realmente fazendo jogos bem coniventes com a estratégia. Eu acho que ele tá ali para ser um cara mais defensivo e vem cumprindo isso muito bem, né? Não à toa, você mesmo falou aí da informação do Rossi. Cara, o Rossi quebrou esse recorde. Mas nenhum flamenguista vira e fala: caraca, o goleiraço Rossi. Não, porque o Rossi não tem feito milagres, né? Se o Rossi estivesse fazendo defesas absurdas e tudo mais, aí você daria até mais créditos. Agora, cara, o sistema que está funcionando muito bem, você tem que dar o devido valor ao Varela, que faz parte desse sistema, né? Vem desarmando muito bem, vem se posicionando legal na lateral direita. A marcação ali tá bem segura. E é isso. Agora eu quero ver como é que vai ser, por exemplo, volta a pensar no Léo Ortiz. Porque onde é que ele joga ali, né? Vai sacar o Fabrício Bruno? Vai sacar o Léo Pereira? Vai jogar ao lado deles? Será que vão abrir mão do Vai ser Varela de banco, alguma né? Vai forma? começar sendo banco. Pois é. Vai ser uma coisa aí que ao longo da temporada vai ter que ser desenvolvida. Porque eu acho muito estranho também o Flamengo insistir e pagar o valor que foi pago nele para ser um reserva de luxo. Acho meio louco isso. E acho que ele também não gostaria de vir ao Flamengo ser reserva, né? Podendo também se destacar no Bragantino. Não sei. Isso aí deve ter sido discutido de alguma forma. Cara, e pra encerrar o Flamengo, esse final de semana o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com Rian Roberto. Jogador do Sub-17 da Gávea, veio do CAP ano passado, já tá lá no Flamengo faz um ano. E parece ser uma nova joia do Flamengo. Multa de 271 milhões de reais, já é patrocinado pela Adidas, já é convocado para as seleções de base. E mais uma cria da base do Flamengo, atacante. Parece ser bom, né? Que se o Corinthians não conquistar o estádio dele ainda, jogaria no Pacaembu provavelmente, que estava em obra e agora já está com jogos, com previsão de jogos. Vai ter jogo lá em junho, pelo que foi dito. Instalou gramado sintético de 6,5 milhões de reais e já foi explicado que o composto é diferente do Palmeiras, que deu muita polêmica nesse ano aí, com aquela gosma que estava soltando, enfim, que esse gramado se adequa às melhores temperaturas da cidade de São Paulo. Mas, como nem tudo são flores, já tem evento para abril marcado, cara.
show do Roberto Carlos lá, vai ter mais alguns eventos. E Santos, São Paulo e Cruzeiro de olho, porque são eles que têm acordos pra jogar lá já, né? O Cruzeiro muito curioso, inclusive. É muito aleatório, né? O Cruzeiro tem um acordo pra jogar lá. Cara, é assim, vamos lá, opiniões. Primeiro, gramado sintético, não vou me estender muito, porque, né? Até porque a gente já fez um vídeo, inclusive, comentando mais resumidamente o que aconteceu com o gramado do Palmeiras, mas é isso. Quem se lembra da história sabe que o gramado do Corinthians, do Palmeiras derreteu, né? Por causa das altas temperaturas de São Paulo, falta de umidade em alguns momentos, enfim, teve que trocar tudo. Então eles se atentaram a isso, o que é bom. Agora, de resto, cara, Pacaembu não é mais nada de futebol, né? Acabaram com o Pacaembu. Cara, o Pacaembu tem um museu. Uma forma de exagerar aqui, mas, cara, tem um museu do futebol no Pacaembu. É um estádio histórico. Agora acabaram com o Pacaembu, cara. O Pacaembu não tem mais a mesma essência. Não tem. Elefante branco, né? Exatamente. Como se não bastasse ainda, acho que o que selou o caixão mesmo de qualquer esperança que poderia ter lá foi, quebrarem um setor popular para construir um shopping atrás. Entende? Agora, se quer gramado natural, tem mais. Botaram um sintético. E sabe por que colocaram sintético? Na minha opinião, porque você bota o sintético ali, acabou, não precisa ficar cuidando. Você faz um show ali, tira o negócio do show, tá resolvido. A manutenção ela pode ser mais cara, mas ela é muito mais tranquila de ser feita. Então, assim, eles querem diminuir o trabalho do Pacaembu e transformar o Pacaembu num enorme caso de shows, de espetáculo. Então, assim, é isso que infelizmente se tornou o Pacaembu ao longo dos anos, um processo de moldagem do futebol brasileiro, né? Os clubes começaram a ter estádio. O Corinthians, que era o que mais jogava lá, já tem a Arena Corinthians, que é um estádio muito mais Palmeiras também jogava muito lá. Mas o Palmeiras na época o Palmeiras já teve o Parque Antártica, teve tudo isso e tal. Então, assim, jogou muito lá, mas o Corinthians era o que mais usava, né? Agora é isso aí, virou um lugar onde você vai ter shows, onde você vai visitar o Museu do Futebol. E se você quiser dar um pulinho no Starbucks e comprar uma bolsa para sua namorada ou um perfuminho, tem um shopping ali do lado, né? Quebrar na arquibancada para fazer um shopping. Então, já quebrou Da Louis a Vuitton, saudosa maloca toda. Não gosto nem de entrar nesse assunto. Acabaram com o Pacaembu e é isso. Isso aí é o início de uma nova era. Não dou anos aí pra... se pudesse eles quebrariam o Pacaembu, só não fazem isso por causa da repercussão negativa que isso estaria. Eles estão sem espaço. Então, agora, vamos ver. Lá vem Maurício, na entrada da grande área, beleza de bola. Alan Patrick faz o toque, ele Valência, cara a cara. Perdeu! Inacreditável. Jadson, por baixo. Jean Carlos, Gilberto dispara, tem lançamento pro Giba. Condição legal, vai ficar cara a cara. Gilberto adiantou de gols aí, tá tendo uma boa temporada até agora. Mais uma vez temos duas bolas em campo. Alan Patrick, beleza de bola. Maurício ajeitou, bateu pro gol, bateu truncado ali, bateu travado. Quem não conhece. Cara, acelera Jean Carlos. Carioca na esquerda. Bola para Gilberto na direita. Consegue o domínio, bateu de fora. De muito longe ele tinha ultrapassagem do Jadson. Vai ter capacidade de passar sim. Valeu pela luta. Faz o toque, Maurício. Cara a cara, bateu pro gol. Defendeu o Gabriel Vasconcelos. 0x0. Poderia. Esse jogo ruim, 0x0. O atacante perde gols. Ele é um ótimo. Mas a qualquer momento ele pode decidir. Esse, pra mim, é um grande atacante. Quer dizer que se meu chefe. Agora, ele tem que tomar cuidado com essa. Olha o erro, Gilberto toca pra trás, já bateu pro gol. Refrescando a memória aqui do torcedor colorado. Lucas, pro gol, pra fora. Grandes momentos, veja. Passe errado de Arangues, Gilberto. Chance cara a cara no jogo contra o Mercado salva. O Juventude acontece. Ruschel. Cara a cara. Mas na hora vem o flashback. Tenta uma devolução pro Ruschel. Ruschel ganha na raça, ganha na boa. Gilberto pediu, tem cruzamento. Gilberto consegue o domínio de costas. De calcanhar. Parando em Mercado. Óbvio. Mas se ele tivesse sido mais competente em fazer pontos exatamente, está se preparando para entrar uma novidade aqui do Juventude. Olha o toque de cabeça, defende Gabriel. Olha na cabeçada do Lucas, consegue a distribuição na esquerda. Gilberto está longe da grande área. A temporada. Agora, Rildo faz o toque, tem tabela, o cruzamento.